Como em todos os dias, Tyler saiu de casa exatamente às 7h12 da manhã. A rotina matinal era quase automática. A pia ainda gotejava a água do copo que ele enxaguara segundos antes, enquanto Madison ajustava os brincos em frente ao espelho do corredor. Saíram juntos pela porta, trocaram um beijo rápido e seguiram para seus carros. Ele para o sul, ela para o norte. Essa rotina funcionava há anos. A casa em que moravam fora escolhida justamente por isso. Ficava a meio caminho do trabalho dos dois, facilitando a vida de ambos. Era prático, funcional, eficiente. Exatamente como sempre imaginaram que um casamento maduro deveria ser. Ainda no início do trajeto, o celular de Tyler vibrou com o nome de Chris piscando na tela. Ele atendeu com a mão direita, apoiando o cotovelo na janela aberta. A voz do amigo era um misto de frustração e vergonha. Seu carro não pegava de jeito nenhum, e ele estava prestes a perder uma reunião importante. Tyler hesitou por um segundo, mas logo fez um retorno e começou a dirigir em direção ao bairro de Chris. Conhecia bem o caminho, sabia exatamente onde o amigo morava. Ao contornar uma esquina perto do centro, um reflexo na vitrine de um café o capturou. Primeiro, reconheceu os cabelos castanho claros de Madison. Depois, notou sua expressão. Ela sorria de um jeito que ele não via há semanas. Sentado à sua frente, um homem de terno escuro se inclinava sobre a mesa. O toque no braço dela tinha a intimidade de quem conhece cada contorno da pele. Era Charles Whitman, o chefe dela. O estômago de Tyler revirou. Ele pisou no freio com força. O trânsito atrás dele reclamou, mas ele mal ouviu. Sua mente buscou desesperadamente por explicações. Podia ser uma conversa de trabalho, uma coincidência, um café rápido, mas o jeito como ela ria, o modo como ele a olhava, tudo gritava que havia algo mais acontecendo ali. Tyler olhou ao redor e encontrou uma vaga apertada numa rua dos fundos. Não pensou duas vezes. Manobrou rapidamente, estacionou e saiu. Sua respiração era curta, como se preparasse para um impacto. Dobrou a esquina a pé, desviando de pessoas apressadas em suas próprias rotinas, alheias ao que estava prestes a acontecer. Seu coração disparou fora de ritmo. Não pelo medo da resposta, mas porque, no fundo, ele já sabia. Quando empurrou a porta do café, Charles estava de pé, mexendo na carteira. Pagava a conta como se o encontro tivesse sido absolutamente normal. Tyler parou por um instante. Absorveu a cena. Madison o viu e congelou. Seus olhos buscaram os dele, mas não encontraram apoio ou conforto, apenas uma pergunta silenciosa. Sua voz saiu trêmula. "O que você está fazendo aqui?" Tyler não respondeu de imediato. Respirou fundo, esfregou a testa, como se tentasse organizar o que ainda podia ser dito. Contou que recebera a ligação de Chris, que o carro do amigo havia quebrado, e por isso ele tinha voltado. E no caminho, viu os dois. Foi só isso. Madison tentou sorrir, mas a tensão era visível até em seus ombros. Charlie se adiantou, com uma naturalidade forçada, estendeu a mão e cumprimentou Tyler, como se fossem velhos amigos. "Bom te ver, Tyler. Não esperava te encontrar aqui." Tyler o encarou por 2 longos segundos antes de apertar sua mão. O gesto foi mecânico. A cabeça de Tyler estava em outro lugar. Ele não explodiu, não questionou, não acusou. Engoliu tudo em silêncio. Era como se tivesse trancado a dor para lidar com ela mais tarde. Voltou para o carro e dirigiu até a casa de Chris, fingindo que tudo estava sob controle. Pegou o amigo, o levou para o trabalho e passou o resto do dia fingindo que aquele café, aquele toque, aquele sorriso, nada daquilo tinha acontecido. Mas tinha, e algo dentro dele sabia que a verdade, por mais enterrada que estivesse, sempre encontra um jeito de despertar. Tyler chegou em casa com os pensamentos presos na cena do café. Forçara-se a terminar seu dia de trabalho, como se nada tivesse acontecido, mas seu estômago continuava a se revirar. Perguntava-se repetidamente se deveria confrontar Madison
assim que entrasse, ou esperar que ela dissesse algo por conta própria. No caminho de volta, o silêncio no carro apenas alimentou sua ansiedade. E quando abriu a porta da frente, foi recebido por algo que só aumentou a sensação de mal-estar. A mesa de jantar estava posta com um cuidado incomum. Pratos, geralmente reservados para ocasiões especiais, estavam sobre a toalha, acompanhados do vinho que ele gostava e da refeição que ela sabia cozinhar com perfeição. Madison apareceu sorrindo, vestindo um vestido que não usava há muito tempo. Ele fingiu surpresa, mas, por dentro, cada detalhe parecia um disfarce. Ela o beijou, puxou sua cadeira e sentou-se à sua frente, mantendo o olhar firme, como se tivesse ensaiado aquele momento. Tyler agradeceu pela comida, forçando uma naturalidade que já não existia. Comeu em silêncio por alguns minutos, observando seus gestos, notando sua tentativa de manter a conversa leve, falando sobre o trabalho, os vizinhos, a série que assistiam juntos. Ele respondia apenas o necessário, evitando olhar em seus olhos por muito tempo, pois toda vez que o fazia, lembrava-se do toque de Charles e do riso contido no café. Finalmente ela pousou os talheres, respirou fundo e disse que precisava lhe contar algo importante. Ele largou o escafo, escutou atentamente, sem demonstrar reação, apenas esperando. Madison entrelaçou os dedos sobre a mesa e soltou a notícia. Estava grávida. As palavras saíram lentamente, como se fossem pesadas. Tyler levou alguns segundos para processar. Engoliu em seco, com a boca ligeiramente aberta. No início, sentiu choque. Eles vinham tentando há algum tempo, e a frustração dos testes negativos já havia desgastado ambos. Seu coração vacilou brevemente, sentindo um lampejo de esperança, talvez até de alegria. Mas então, algo gelado percorreu sua espinha. A memória de Charles, a intimidade no café, o toque em seu braço. A dúvida se infiltrou como um veneno silencioso, sutil, mas presente. Ele sorriu, escondendo seus sentimentos. Disse que era uma notícia maravilhosa. Ela se emocionou, foi até ele e o abraçou. Ele retribuiu o abraço com as mãos nos ombros dela, sem puxá-la para perto. Na manhã seguinte, enquanto serviam o café na cozinha, Tyler olhou para ela com a calma de quem escolheu o momento certo. Perguntou sobre a reunião dela com Charles. Mencionou que tinha passado por acaso, viu os dois juntos e queria entender melhor. Madison enrijeceu ao ouvir aquilo. Por 2 segundos pareceu recalcular sua resposta. Disse que já planejava falar com Charles de qualquer maneira, que queria compartilhar a notícia da gravidez e pedir um aumento. Argumentou que a notícia mudava muita coisa, que precisava de estabilidade e que seu chefe havia demonstrado apoio. Disse que foi por isso que ele a abraçou, apenas uma reação humana. Tyler permaneceu imóvel, ouvindo. Mexeu o açúcar com uma colher, sem pressa. Perguntou por que ela escolheu contar ao chefe antes de contar ao próprio marido. Ela respondeu que agiu por impulso, que estava com medo da reação dele, que ainda não sabia como lhe contar e pensou que garantir mais estabilidade no trabalho seria uma forma de preparar o terreno. Ele assentiu, mas algo se quebrou dentro dele. Não houve escândalo, nem gritos, nem pratos se quebrando. Era o silêncio entre as frases que gritava mais alto. A explicação dela parecia plausível, mas cada detalhe trazia mais suspeitas. A cena no café não saía de sua mente. O riso, o toque, a atmosfera entre eles. E agora, o fato de ela ter procurado o chefe primeiro criava um muro invisível. Tyler terminou seu café, beijou sua testa e saiu para o trabalho, como se tudo estivesse bem. Mas dentro dele, algo já havia sido danificado, e embora ele ainda não percebesse, aquele dia marcou o início de um caminho onde a certeza começaria a desaparecer. Tyler se entregou, de corpo e alma, à nova fase que se anunciava. A notícia da gravidez
trouxe mudanças imediatas ao ritmo da casa. Ele passou a acordar mais cedo para preparar o café da manhã de Madison. Compareceu a todas as consultas médicas com atenção e alegria, gravou os batimentos cardíacos do bebê, guardou com cuidado as imagens do ultrassom e falava da criança com entusiasmo para os amigos próximos. Toda vez que Madison sentia os primeiros chutes, ele colocava a mão em sua barriga como se fosse a primeira vez. Compraram roupas, decoraram o quarto do bebê com esmero e discutiram nomes até tarde da noite, rindo e fazendo planos para o futuro. Era como se estivessem redescobrindo a cumplicidade. Agora, como pais. A rotina deles girava em torno da expectativa. Tyler lia livros sobre paternidade, aprendia técnicas para trocar fraldas e se inscreveu em um curso de primeiros socorros. Madison, apesar de um certo cansaço comum na gestação, mantinha-se alegre e parecia tranquila. O clima entre eles tornou-se mais leve, mais unido. Familiares e amigos diziam que o bebê já era profundamente amado antes mesmo de nascer. Havia um brilho nos olhos de Tyler sempre que ele falava de seu filho. Nas últimas semanas da gravidez, ele reorganizou seus turnos de trabalho para estar mais presente. Tudo girava em torno da chegada do bebê. Era o momento mais aguardado de suas vidas. Noah nasceu em uma tarde tranquila, sem complicações. Quando o médico colocou o bebê em seus braços, Tyler sentiu algo que não sabia que existia dentro de si. O choro de Noah soou como um chamado direto ao centro de seu peito. O menino era pequeno, delicado, e se encolhia ao ouvir ruídos altos. Mas quando ouvia a voz de Tyler, ele se acalmava. Seus olhos, ainda semicerrados, pareciam reconhecer sua presença. E naquele instante não havia dúvida, nem dor, nem suspeita, apenas amor. Os dias em casa foram intensos. Tyler dividia todas as tarefas com Madison. Nas noites em que Noah acordava chorando, era Tyler quem se levantava primeiro, enrolava o bebê em uma manta e caminhava com ele pela casa até que o sono voltasse. Eles desenvolveram uma conexão silenciosa. Noah dormia melhor no peito de Tyler do que em qualquer outro lugar. Enquanto dava banho no bebê, Tyler cantava para ele, como se o mundo inteiro estivesse contido naquelas 4 paredes. Começou a memorizar os hábitos de Noah, seus olhares, o jeito como franzia o nariz antes de espirrar. Era como aprender uma nova língua, e ele estava determinado a se tornar fluente. O tempo passou e o bebê cresceu. Lentamente, os traços faciais começaram a tomar forma. Tyler se pegava brincando sobre adivinhar se Noah puxaria seu sorriso, seus olhos ou o formato do rosto. Tirava fotos comparando o bebê com seus próprios pais, seus irmãos, até mesmo consigo mesmo, quando era bebê. As visitas comentavam que Noah parecia diferente, mas ninguém dizia de quem. Tyler ria, mudava de assunto e dizia que ainda era muito cedo para saber. Com o tempo, no entanto, certas características começaram a se destacar. O formato dos olhos, a linha da mandíbula, o contorno do nariz não se pareciam com ele. E essa percepção começou pequena, plantada sem querer, mas logo começou a crescer. Nos momentos a sós com o filho, nos braços, o pensamento surgia sem permissão. Não era uma acusação, nem uma certeza. Era uma preocupação incômoda, algo pequeno que doía em silêncio. Mesmo com toda a sua dedicação, mesmo com o amor real que sentia, a dúvida estava ali, escondida entre afagos e mamadas, entre sorrisos e mamadeiras, mas viva. A semelhança com um rosto familiar começava a tomar forma. Tyler não mencionou isso a ninguém, nem mesmo a Madison. Continuou agindo da mesma forma, mas dentro dele algo havia começado a mudar. E embora tudo parecesse perfeito por fora, o coração de um pai, quando pressente algo estranho, nunca consegue se calar por muito tempo. Tyler segurava Noah nos braços enquanto observava o filho dormir. O ressonar suave, a respiração calma,
Os movimentos sutis das mãos, enquanto sonhava, tudo era tão pequeno, tão inocente, mas por dentro seu peito se sentia sufocado. Os traços de Noah continuaram a evoluir com o tempo, mas em vez de aproximar pai e filho, eles se distanciavam. Era como montar um quebra-cabeça com peças de outra caixa. Ele comparava fotos antigas, revia vídeos de infância, analisava traços, procurava sinais. O que antes era apenas preocupação, agora parecia quase certeza. E com essa certeza vinha um peso. Ele amava aquela criança. Esse fato era inegável, mas o amor que sentia por Noah agora coexistia com uma dor nova e desconhecida, a sensação de viver uma mentira. Madison continuava agindo como se tudo estivesse normal, afetuosa, dedicada, amorosa. Tyler observava cada gesto de perto, seus olhares, suas palavras, seus silêncios. Esperava pelo momento em que ela pudesse dizer algo, qualquer coisa. Mas os dias se repetiam e ela mantinha a mesma postura. Ele começou a dormir mal, evitava ficar sozinho com seus próprios pensamentos por muito tempo, mas, ao mesmo tempo, precisava de silêncio para refletir. Passava a noite sentado em seu carro, em frente de casa, ouvindo o motor desligado, olhando para o nada. A ideia de fazer um teste de DNA entrou em sua mente como uma lâmina. Rejeitou-a da primeira vez. Disse a si mesmo que não precisava daquilo, mas à medida que as evidências se acumulavam, o desejo pela certeza deixou de ser uma escolha, tornou-se uma necessidade. Antes de tomar qualquer atitude, decidiu falar com Madison. Queria lhe dar a chance de contar a verdade. Escolheu uma noite comum. Esperou Noah adormecer e a chamou para a cozinha. Ficaram frente a frente. Sem rodeios, ele perguntou se havia algo que ela quisesse lhe contar. Ela sorriu, confusa, perguntando por que ele estava tão sério. Ele insistiu, dizendo que sentia que algo estava errado. Ela hesitou por alguns segundos, mas negou. Disse que estava tudo bem, que ele estava apenas cansado e que precisava confiar nela. Tyler, então, mencionou a semelhança do bebê com outra pessoa. Ele disse o nome de Charles, e naquele instante o rosto dela perdeu toda a expressão. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela tentou negar, gaguejou, disse que era apenas uma coincidência. Mas ele continuou olhando em seus olhos, esperando em silêncio. Madison agarrou à beirada da pia, virou o rosto e começou a chorar. Não demorou muito. Com a voz trêmula, ela confessou. Disse que aconteceu uma vez, durante uma conferência, que eles haviam bebido, estavam sozinhos, e que se arrependeu no momento em que terminou. Tyler ouviu em silêncio. Cada palavra parecia uma sentença. O ar ficou pesado, como se o mundo inteiro estivesse sufocando naquela sala com eles. Ela tentou tocar seu braço, mas ele se afastou. Disse que precisava de uma prova, que faria o teste. Madison não reagiu, apenas assentiu, chorando sem forças. Dias depois, ele colheu uma amostra de saliva do menino enquanto ele dormia. Levou o material a uma clínica e esperou pelos resultados com uma angústia que já não cabia dentro de si. Quando recebeu o envelope, suas mãos tremeram. O mundo ao seu redor parecia silencioso. Abriu-o com cuidado, lendo as palavras impressas que soavam como gritos em sua alma. A probabilidade de paternidade era 0. Tyler sentiu seu corpo desmoronar. Sentou-se no chão da garagem, segurando o papel, tentando entender como havia chegado àquilo. A dor era crua. Um ano inteiro acreditando, criando, dando tudo de si. Um ano inteiro chamando alguém de filho quando a criança nunca havia sido sua de verdade. Mas o menino era inocente. Tyler sabia disso. A culpa não era de Noah, mas ele não se via mais vivendo aquela vida. Não conseguia decidir se subia e contava tudo ou simplesmente fazia uma mala e ia embora, sem dizer uma palavra. Sua cabeça girava, seu estômago se contorcia. Quando finalmente entrou em casa, tudo estava quieto.
Madison dormia no sofá com a TV em volume baixo, exausta do dia com Noah. Ele não disse nada. Caminhou até o quarto do menino e ficou ali, observando seu filho dormir. Tentava conectar tudo o que havia vivido com a criança à nova verdade, que agora carregava. Era confuso e cruel. Na manhã seguinte, Madison apareceu na cozinha sem dizer uma palavra. Seus olhos estavam inchados, seu rosto tenso. Tyler já estava lá, de pé ao lado do balcão, com o envelope aberto sobre a mesa. Ela olhou para o papel, depois para ele, sem perguntas, apenas silêncio. Então respirou fundo, sentou-se devagar e disse com uma voz baixa e rouca. O resultado chegou? Tyler assentiu. Ela não tentou negar. A verdade já estava ali, exposta e crua. Passou as mãos pelo cabelo como se tentasse buscar forças em um gesto automático. Então, disse tudo de uma vez, sem hesitar. Foi só uma vez. Eu me arrependi no mesmo instante. Eu estava com medo, Tyler. Com medo de te perder. E quando descobri que estava grávida, eu quis acreditar que era seu. Ele não respondeu imediatamente. Permaneceu firme, mas quebrado por dentro. Cruzou os braços, manteve o olhar nela e disse, sem levantar a voz: Você teve 9 meses para me contar, e mais um ano depois disso. Você teve todas as chances, mas escolheu o silêncio. Ela tentou se aproximar, mas ele deu um passo para trás. Pegou a mochila que havia arrumado antes de ela acordar, colocou a carteira no bolso e disse sem raiva, apenas com um tom definitivo: Estou saindo agora. Volto outro dia para pegar o resto. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele abriu a porta e saiu, deixando para trás não apenas uma casa, mas tudo o que um dia acreditou ser verdade. Ele foi direto para um hotel, passou o dia ali tentando dormir, sem conseguir. Manteve o celular em modo avião. No dia seguinte, com olheiras e o rosto abatido, procurou um advogado recomendado por um velho amigo da faculdade. Sentou-se diante do profissional, entregou todos os documentos, mostrou mensagens, fotos, recibos e expôs cada detalhe, desde a gravidez até o teste de paternidade. O advogado ouviu atentamente e, ao final, disse que o caso era sólido, que havia fundamentos claros não apenas para um processo por fraude, danos morais e alienação parental, mas também espaço para envolver o chefe dela, Charles, por conduta inadequada e abuso de autoridade no ambiente de trabalho. Tyler concordou em prosseguir com ambos os casos. Não era apenas um processo, eram dois, um contra Madison, outro contra Charles e a clínica. O advogado o orientou a reunir mais evidências do relacionamento deles. E-mails antigos, registros de viagens, movimentações financeiras. Em poucos dias, os documentos foram organizados e ambos os processos foram abertos. Mas a história vazou antes da primeira audiência. Alguém do tribunal, talvez um funcionário, talvez alguém do escritório de advocacia, publicou os documentos em grupos de redes sociais. E logo a história se espalhou. Sites começaram a publicar manchetes sobre o engenheiro traído, que descobriu a verdade através de um teste de DNA, e a funcionária que engravidou do chefe e escondeu do marido. A comunidade ficou em choque. Madison perdeu o emprego na clínica. A rede proprietária do estabelecimento abriu uma investigação interna e, poucos dias depois, suspendeu Charles da liderança em desgraça. Ele foi afastado do conselho executivo e teve sua licença profissional congelada, aguardando novas decisões do Comitê de Ética. Ambos foram submetidos a uma intensa exposição pública. Madison passou a ser evitada até por antigos amigos próximos. Tyler, por outro lado, era abordado por vizinhos, colegas de trabalho e até desconhecidos, oferecendo apoio ou pedindo entrevistas, que ele sempre recusava. Isolou-se completamente, evitou ler comentários ou se envolver com qualquer tipo de atenção pública. Focou em terminar aquilo com dignidade. Ele compareceu a todas as audiências, sempre de cabeça erguida, mas com o olhar pesado de quem havia perdido algo insubstituível.
Quando o juiz leu o veredito, o tribunal silenciou. O juiz reconheceu o dano emocional irreversível, o engano deliberado, o prejuízo psicológico e a exposição pública. Tyler recebeu uma indenização de US$ 750 mil. O tribunal também recomendou que o caso de Charles fosse encaminhado ao Comitê de Ética Profissional do Estado, com o risco de revogação permanente de sua licença. Tyler ouviu a decisão sem sentir alívio. Apenas agradeceu à corte, assinou os documentos e partiu sem olhar para trás. Tudo aquilo pareceu um desfecho necessário, mas estava longe de ser uma vitória. Naquela noite, ele retornou à velha casa uma última vez. Não olhou nem falou com Madison. Foi direto para o quarto de Noah. O menino dormia. O quarto ainda tinha cheiro de bebê, brinquedos espalhados, a luz noturna acesa. Tyler entrou em silêncio e aproximou-se devagar. Ficou ali parado por vários minutos. O menino se mexeu, virou o rosto e, ao abrir os olhos, sorriu ao reconhecê-lo. Ele esticou os bracinhos e murmurou: "Papai." A palavra que ele esperara meses para ouvir agora o dilacerava. Tyler ajoelhou-se ao lado do berço, pousou a mão gentilmente sobre o peito do menino e chorou em silêncio. Beijou-lhe a testa com ternura e sussurrou: "Você sempre será amado, mas eu preciso ir embora." Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as novidades. Até a próxima!